Para os colegas que me acham burro, eu peço desculpa por atrasar o ritmo da sala, mas é que eu realmente não entendi. Saiba tudo sobre o seu pensador favorito em um só lugar. Mentes Saudáveis. E eu sempre tive uma vida escolar tumultuada por causa dessa minha convicção que é muito antiga, né? O professor chega lá e põe lá logaritmo, né? Mudou de assunto, mudou de tema. Logaritmo. Aí ele bota lá log, L-O-G, de A na base B é igual a X. Aí ele põe uma seta assim, B elevado a X é igual a A. Aí você levanta a mão. Aí eles entenderam? Desculpa, assim, não entendi nada. Não, esse log de A na base do X é sinal que B, né? Não, isso aí sim. Eu saber de onde isso veio, o que isso tem a ver com o mundo, né? O que isso tem a ver com a minha vida, o que logaritmo tem a ver com a minha existência. E aí, em muitos momentos, eu percebi que o professor também não tinha a explicação para me dar. Não é que ele não tinha o hábito de dar esse tipo de explicação, é que realmente ele não tinha. Então, qual é a graça da história? É que muitas das coisas que eu aprendi são ilhas cognitivas. Dentro dali, eu até que me viro, somo o logaritmo, né? Diminuo o logaritmo, divido, multiplico, faço uma equação, mas aquilo não comunica com mais nada. Aquilo acaba e termina ali. Sim. Ele é uma ilha cognitiva. Você entendeu? Entendi. Então, você vai falar, não, cara, de jeito nenhum. Você, né? Me dá mais tarde, eu fui fuçar. Então, sabe aqueles gráficos do Covid e tal? Tudo é equação logarítmica. Então, ele tinha como me dar esclarecimentos Sim. de como é que aquilo amarrava com coisas de extraordinária importância. Porque muda tudo. Do que chegar e botar log de A na base B é igual a X. Isso é como se fosse uma música em chinês, né? Quer dizer, uma coisa que não faz sentido nenhum. E eu sempre tive essa mania de levantar a mão e dizer, sabe o que é? Não entendi. Nunca tive problema de dizer que não entendi. Uhum. Então, e ainda, Alisar, para os colegas que me acham burro, eu peço desculpa por atrasar o ritmo da sala. Mas é que eu realmente não entendi. E aí, muitas vezes o professor, muito preparado, muito bom, tinha garrafa vazia e dava uma aula sobre aquilo, e nossa, especular e tal, todo mundo agradecia. E muitas vezes não era o caso, e aquilo ficava por ali mesmo, né? Morria ali mesmo. Então, na hora que eu fui dar aula, a minha preocupação era sempre essa, olha, o nosso assunto é esse, e eu sempre me preocupo em começar a explicar da onde eu acho que o aluno está, sabe? Então, se eu fosse ensinar logaritmo, não seria em nada parecido com o que eu aprendi, porque eu ia pegar o cara... Escuta, você se desloca a tantos passos, não sei o que, tem uma coisa, e aí ia chegar numa frequência, não sei o que, tá. Isso aí dá para ser medido desse jeito, daquele jeito, o logaritmo pode ser, olha que loucura, que legal, e um foguete, não sei lá, né? Ele faz uma trajetória tal, isso dá para você, né? Então, por exemplo, para você botar um foguete, uma nave espacial, um satélite, por exemplo, num planeta como Marte, você tem que entender que eles têm uma gravidade diferente da Terra e tal. Então, se você for rápido demais, você arrebenta o foguete. Se você for devagar demais, ele não chega no chão. Sim. Então, você tem que ir na única velocidade possível. É o logaritmo que vai permitir definir isso aí. Puff, né? Então, aí o cara vai lá, nossa, e aí sim, depois de 2 log de A na base B, aí sim. Então, eu acho que qual é a graça da história? É justamente por querer que o meu repertório fizesse sentido e que as coisas pudessem estar ligadas entre elas de alguma maneira, que eu pudesse vinculá-las e brincar com elas e associá-las, etc., que eu cobrava de quem me ensinava facilitadores para isso, né? Eu me lembro lá do professor Bourdieu, que tinha lá suas frases dificílimas, né? E aí ele falou lá uma história que eu conto sempre, mas enfim, ela é muito boa. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado, né?
Aí eu gravava a aula, era primitiva a coisa, ela gravava, gravador de fita. Eu fiz doutorado ali na década de 80, gravador de fita, gravava, anfiteatro grande e tal. E depois eu, à noite, botava a fita e ia escrevendo, né? Por causa do francês, melhorar a ortografia, tal, a gramática, e também para pegar aquelas ideias e ver. E aí você pega e escreve, né? Os circuitos de consagração social. Aí você lê. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí você pega naquela coisa, bom, se esse porra falou isso, eu vou entender do que se trata, né? Aí você pega e fala, bom, vamos ver se falando rápido melhora, né? O circuito de consagração social, você tenta... Não, né? Aí você vai, até aqui não tem erro, os circuitos de consagração, circuito de consagração. Mas consagração tem a ver com reconhecimento, tem a ver com... Então, circuitos, percursos de consagração social, né? Consagração social, celebridades, reconhecimento, serão tanto mais eficazes, quer dizer, uma consagração vai deixar o cara famoso mesmo e reconhecido, quanto maior for a distância do não sei, caralho, velho. Aí, bom, na aula seguinte, levantei a mão. Coisa que ali não se fazia mesmo, né? Mas a vantagem de você ser um estrangeiro é essa. Ninguém, não, né? Foda-se, quer me achar burro, acho. E falei, porra, o senhor falou na aula passada, e eu tinha lido tantas vezes que eu decorei, que os circuitos de consagração social serão tanto mais... não entendi porra nenhuma, né? Aí o cara olhou e falou, mas é claro, né? Eu falei, então... não pra mim, né? Sim, não pra mim. Aí ele me deu 3 exemplos. Viu o que é quando o cara joga bem bola, né? Ele falou, você vai lançar um livro e você é elogiado pela mesma frase, assim. O elogio é o mesmo. É o mesmo pela sua mãe, pelo seu melhor amigo professor, por um cara que dá aula em uma universidade que você não conhecia. Pergunto a você, intuitivamente, qual é o elogio que te consagra mais? Né? O da sua mãe, o do melhor amigo ou de alguém que você não conhecia? Aí você olha, todo mundo olhando para você, eu acho que é que eu não conhecia. E depois? Depois é o do colega, e depois o da mãe. E por quê? Porque a mãe é suspeita, a mãe vai elogiar sempre, a mãe... Entendi. Aí ele pegou e falou, bom, mas se um cara que você não conhecia, o elogio consagra mais, o outro que é colega consagra menos, a mãe consagra menos, qual seria o que consagraria 0? Menos do menos do menos. Eu virei e falei, o próprio, né? Chegar e dizer, eu sou do caralho, não vale nada. Ele pegou e falou, viu como é claro? Aí virou as costas e foi embora. Eu falei, velho, eu não entendi a porra da frase, não é possível que eu não tenha entendido a explicação. Mas aí, se a gente retomar, os circuitos de consagração, portanto a eficácia do elogio, serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Se eu estou aqui, né? Eu me elogio, distância 0, valor de consagração 0. Meu irmão me elogia, pouco. Meu amigo, pouco. Minha mãe, pouco. Mas aí tal. Agora, se você vai a Harvard e um cara que nunca me viu faz de mim o mesmo elogio, o valor de consagração é imenso. Portanto, há uma relação direta entre a eficácia de um reconhecimento e a distância social de quem reconhece.